Estamos com a Suzana, secretária de Fazenda do município de Divinópolis, e mais uma vez, em 2018, se vê às voltas com uma revisão da planta genérica de valores, e a mesma coisa que aconteceu em 2017. Suzana, o que mudou em 2018 com relação a 2017? Bom, nós temos aí diversos fatores de mudança. Primeiro, eu acho que é importante a gente frisar da real necessidade mesmo da planta de valores, da atualização da planta, porque agora mais do que nunca o município vive uma situação caótica, né? Nós estamos realmente em colapso, uma vez que nós não podemos mais contar com o Estado de Minas Gerais, que durante a sua gestão tomou decisões erradas, e dentre elas, né, os repasses para os municípios que não estão sendo realizados, repasses esses constitucionais. Hoje a gente está aí com falta de recebimento de Fundeb, falta de recebimento de ICMS, né? E esse é um ponto que agravou mais ainda, e aí mais ainda se faz a necessidade da planta, da revisão da planta de valores. Outro ponto é que nós temos hoje uma receita tributária realmente estática, que não aumenta, né? A nossa dependência, né, com relação aos repasses da União e do Estado, hoje é de 67% em relação ao total da receita, enquanto que a nossa receita tributária é de 28% em relação ao total da receita recebida. E o IPTU hoje é uma situação gritante no município, onde nós temos aí uma tributação, né, um valor hoje recebido, igual em 2017, de R$26 milhões, 26.474 mil, e uma despesa que ela cresce a cada ano, né, onde valores, por exemplo, com gastos com saúde, educação, assistência social, serviços urbanos hoje representa hoje em torno de R$226 milhões, e nós tivemos aí um recebimento de IPTU na ordem de 26 milhões, ou seja, a nossa conta não fecha, nós não conseguimos hoje bancar o mínimo de assistência para a população, onde então se faz mais do que nunca necessário essa revisão da planta de valores. Em relação ao que foi apresentado o ano passado, nós podemos dizer que houve uma revisão da planta, novamente, onde a gente chegou, inclusive, a baixar o valor da planta devido a algumas quedas de mercado. Essa planta ela chegou a baixar, os valores venais dos imóveis chegaram a baixar, e nós refizemos um estudo de alíquotas, o que era possível ao máximo fazer para o contribuinte, para que ele não fosse sobrecarregado no seu IPTU. Tá? O ano passado chegamos a enviar alíquotas aí na ordem de 0,7, 0,9. Os vereadores, foi muito discutido isso, e os vereadores colocaram aí que a possibilidade da população era de pagamento de alíquotas na ordem de 0,3 para predial e 0,4 territorial. E nós, na tentativa de atendermos esse ano os vereadores ao máximo que a gente podia fazer, nós enviamos para a Câmara, na nossa proposta, alíquotas de 0,3 e 0,4 para imóveis até 500 mil. Isso praticamente representa quase que a maior parte dos imóveis do município hoje estão valorizados nesse patamar de até 500 mil reais. Fato é que o que vai implicar no bolso do cidadão vão ser valores de forma que será possível um pagamento bem acessível. Tá? Suzana, com relação à questão das alíquotas, né, qual foi a diferença? Vamos falar em valores. Qual o valor seria arrecadado ano passado com o que os vereadores estavam propondo, e com relação a este ano,
Vamos colocar, por exemplo, que o município quisesse arrecadar 67 milhões e com a proposta dos vereadores seria 60. Tá? Eu queria que você traçasse um paralelo com relação ao ano passado, com relação a esse. O que é perda, o que é ganho? Tá. Então, o que nós propomos no ano passado, a princípio, né? A princípio, o ano passado, pelas alíquotas que nós havíamos enviado para a Câmara, nós apresentamos alíquotas que davam um lançamento geral, mais ou menos na ordem de 73, 74 milhões de reais. Tá? Pela proposta que foi apresentada para a Câmara, né, o que a Câmara, na verdade, ela tentou fazer e as alíquotas que foram propostas representava na ordem de 60 milhões de reais. Tá? Hoje, o que a gente está enviando para a Câmara, dentro de uma progressividade de alíquotas, equivale a algo em torno de 67 milhões. Por que isso? Nós entendemos a necessidade de se trabalhar com progressividade de alíquotas. O município de Divinópolis, ele tem, pelo tamanho da cidade, nós temos diversos tipos de padrões de imóveis dentro do município, desde imóveis sem infraestrutura até imóveis com alto padrão, né, ao padrão de luxo. Quando você eleva os valores do imóvel, mas quando você mantém alíquotas muito baixas, há uma tendência, e aí nós fizemos estudos, há uma tendência de renúncia de receita setorizada. Ou seja, aqueles que têm imóveis de maior valor iriam pagar menos imposto do que aqueles com imóveis de menor valor. Ou seja, a gente consegue trabalhar sem renúncia de receita imóveis de R$1.000, vamos falar assim, até R$500.000, é possível sim aplicar alíquotas de 0,3 e 0,4. Imóveis com valor acima disso, você já começa a apresentar uma queda, ou seja, a pessoa iria pagar menos imposto, menos IPTU do que pagou no exercício passado. Então, por isso que nós já fizemos alguns estudos e fizemos simulações de forma que, hoje, as alíquotas propostas seriam, no territorial até R$500.000, a alíquota de 0,4%. Imóveis territoriais acima de R$500.000, alíquota de 0,55%. O predial até R$500.000, alíquota de 0,3%. Predial de 500 mil a 1 milhão de reais, 0,45%, e predial acima de 1 milhão de reais, 0,5%. As alíquotas hoje que o município trabalha são alíquotas muito altas, que é no predial 1% e no territorial 3% e 4%. A gente vê que isso é inviável de se aplicar dentro de uma nova planta de valores, né? Efetivamente, aí você poderia me perguntar, tá, mas e isso, o que vai representar isso hoje no bolso do contribuinte, com essas alíquotas aqui? É importante a gente frisar que, da forma como está hoje, o município vive uma situação totalmente atípica, onde nós temos 12.389 imóveis hoje que pagam até R$5 de IPTU. Ou seja, isso é menos do que a cota básica. 82% dos nossos imóveis pagam até R$300 de IPTU. Um volume enorme de imóveis pagam até R$100, muitos pagam até R$50, né, de IPTU. Nós temos 34% dos imóveis hoje pagam até R$50 de IPTU. O que nós pretendemos com essa reforma, com essa nova planta de valores? 64% dos imóveis praticamente, aí a gente coloca desde isentos até com cota básica e tudo mais, vão pagar até R$300 de IPTU. Um total de 80% dos imóveis,
incluindo aí isentos, cota básica e tudo, vão pagar até R$ 500 de IPTU. Ou seja, R$ 500 de IPTU, se você for dividir para 10 meses, você vai pagar R$ 50 por mês de IPTU. Nós acreditamos que, pelo porte da cidade de Divinópolis, isso é bastante razoável. Cidades do porte de Divinópolis não trabalham com alíquotas únicas. Cidades do porte de Divinópolis trabalham com alíquotas até maiores do que nós estamos trabalhando, né? Porque a gente está enviando de proposta para a Câmara, por acreditar que essa proposta seria mais viável da gente, dos vereadores terem a sensibilidade de passar isso, de verificar a necessidade hoje do município, porque da forma como hoje está, nós já não temos mais o que cortar dentro do município, seria mesmo efetuar cortes de serviço, tá? Significaria aí fechamento de escolas, de postos de saúde, de PSFs, abrigos, porque realmente nós não temos mais sustentabilidade. A cidade chegou num ponto que nós não temos mais governabilidade, não é questão de má gestão, é questão mesmo de governabilidade. Qualquer prefeito, qualquer cidadão que se candidate hoje a prefeito de Divinópolis não tem o mínimo hoje de condições de fazer um bom governo. E é isso que a gente precisa estar tratando. Suzana, você como secretária de Fazenda, as duas únicas receitas que é direta do município são o IPTU e o SSQN, é isso? Não, nós temos também, né, o ITBI, né, e o imposto de renda também, que é do município também, mas isso representa... Mas que fica direto no município? Ficam direto no município, As nossas receitas tributárias hoje, elas giram em torno, anualmente, de R$ 106 milhões, tá? Mas o ano passado, só para você ter uma noção, nós gastamos R$ 229 milhões com saúde, educação, serviço social, assistência social e infraestrutura urbana, tá? Que eu vejo que são os 4 pilares mais importantes do município. E isso são serviços essenciais para a população. E nós gastamos 226 milhões e recebemos 26 milhões de IPTU. Né? Então, nós precisamos efetivamente reavaliar esse nosso IPTU, né? Que ele seja cobrado de uma forma mais justa e equilibrada. Tá? Claro que hoje o que nós enviamos para a Câmara está longe de ser a solução dos problemas do município, mas é uma forma da gente conseguir minimizar hoje aí o que a gente tem hoje de déficit, o que a gente tem de déficit de prestação de serviços mesmo para a população. Finalizando, pelo que você colocou, fez a explanação aí, parece que os valores do ano passado, que os vereadores queriam ano passado, você entrou com esse mesmo valor neste ano. Criou uma situação de alíquota, onde o que eles pleitearam no passado e que, em tese, poderia passar a ser aprovado, você está praticando esse ano. Sim. Por que isso? Porque, neste caso, a interpretação é que Divinópolis, então, deixou de arrecadar esse valor que era o pleito deles. O que acontece? Nós estamos tentando ajustar aquilo que eles efetivamente solicitaram, né? Dentro daquilo que eles solicitaram, mas tentando minimizar a situação dos imóveis de maior valor. Tá? Dentro, né, daquilo que eles estão pedindo, ficou um volume aí muito pequeno, em torno de 20% só, que está entrando dentro de um percentual de progressividade, justamente para poder a gente tentar sensibilizá-los da necessidade de repassar, mas sem que isso vá gerar aí alguma distorção. Discrepância social. Discrepância social, isso mesmo, distorção. O valor pleiteado praticamente é o mesmo, realmente, do ano passado. É praticamente o mesmo. Só que nós tivemos que fazer esse pequeno ajuste
para que não haja uma injustiça social muito grande, né? Então, quer dizer, nós ficamos aí com 20% dos imóveis que vão passar por uma pequena mudança, mas são alíquotas também a gente entende que são bastante razoáveis, quando comparados a outros municípios de Minas. Pelo que você está falando aí, sobre a questão da justiça social, dá para se concluir em uma frase e tranquilizar aos menos favorecidos economicamente de que eles não serão afetados? Com certeza. O que nós queremos não é, em momento algum, não é o que se vem colocando aí, às vezes, na mídia, de uma forma errada, né? A mídia vem, às vezes, colocando que nós viemos, que a administração quer massacrar, que de R$100 vai passar para R$1.000, de R$1.000 vai passar para R$10.000. Isso não existe. Isso não existe. Só para você ter uma noção, eu acho que é importante que a gente leve isso para a população, que a grande questão é porque nós não estamos tendo arrecadação. Porque o que nós queremos consertar é, por exemplo, um lote hoje no Interlagos, né, num valor aí que ele está hoje avaliado em R$ 7.442. Lá no Interlagos ele paga R$ 76,62. O valor venal dele vai para R$ 64.412. Ele vai pagar R$ 193,24. Ou seja, é uma situação justa e nada que impossibilite o cidadão de pagar. A questão é que, enquanto às vezes você vai mudar um percentual, um valor que é de R$ 8,00 para o cidadão e ele vai passar a pagar 80 ou ele vai passar a pagar R$ 190, o que para ele pode não representar muito, para nós do município, do executivo, representa muito para nós. Representa muito para nós. São valores que, no bolo, acrescentem muito na nossa arrecadação. Exemplo, também um outro exemplo que eu gostaria de dar, no Jardinópolis. Nós temos um lote avaliado em R$ 281. Ele hoje paga R$ 8,75. Ele vai passar a pagar R$ 84. Então, são questões que, igual eu coloco, para o cidadão não é tanto, mas para nós representa muito no bolo. Você tem um exemplo de um imóvel de alto poder aquisitivo para que possa comparar o que ele paga hoje e o que ele vai passar a pagar? Sim. Por exemplo, nós temos hoje um lote, por exemplo, no centro da cidade, tá? Que está avaliado em R$ 172 mil e até acontece às vezes um pouco ao contrário. Ele está avaliado em R$ 172 mil, é uma construção, ela passa por uma avaliação de R$ 434 mil, ele pagava R$ 1.775, vai passar a pagar R$ 1.304. Há casos contrários também. Tá? Há casos, por exemplo, nós temos 38 mil imóveis que pagaram menos IPTU no ano de 2019, se a planta for aprovada. Por quê? Porque nós temos alíquotas muito altas e essas alíquotas estão sendo revistas. Ao passo também que ocorre ao contrário, imóveis que foram muito bem avaliados, que pagavam já um valor, onde eu coloquei dos imóveis bem acima de R$ 500 mil e que aí pagariam menos, se aplicado uma alíquota única. Tá? Nós temos, por exemplo, lote no Alvorada, de R$ 1.176, a avaliação paga R$ 36 de IPTU, ele vai para 32 mil e vai pagar R$ 130 de IPTU. Tá? Bela Vista, que hoje é um bairro também que tem um valor hoje de mercado considerável. Ele passa de R$ 68 de IPTU, ele vai passar a pagar R$ 294. Tá? No Catalão, um imóvel que ele estava avaliado a R$ 8 mil, estava pagando R$ 84.
ele passa para 134 mil e vai pagar R$ 404. Tá? Suzana, um dos exemplos que o mercado fala muito é com relação à questão do pagamento do IPTU do condomínio Greenville, conhecido como condomínio dos médicos, comparado com o Jardim Copacabana. A disparidade. Quanto é que vai... Você tem isso ali? Você pode estar falando como é que vai passar a ser pago o valor do Greenville? Olha, essa informação aqui do Greenville eu não tenho. Por que acontece? Aqui, quando a gente foi pegar esses exemplos, e é importante que se diga que a planta de valores, a planta genérica, ela é genérica de valores porque você não olha quem e nem onde, você verifica preços de mercado. Então, quando a gente pega alguns exemplos aí, a gente pegou alguns exemplos e a gente não olha muito o nome de quem e aonde está, né? O que a gente quer ver é se houve realmente uma justiça social dentro das regiões ali que foram feitas. Inclusive, eu fiz a questão, quando eu pego esses exemplos aqui, a gente pegou via nomes de bairros, alguns bairros, para poder verificar. Sabemos, sim, algumas situações de 2018, como que ficou, mas com certeza. Por exemplo, no Copacabana, hoje, um lote lá está R$ 225, paga R$ 7, vai passar a pagar, foi reavaliado em 12 mil e passa a pagar R$ 51 de IPTU. Tá? No condomínio fechado, que você me pergunta, realmente essa informação eu não teria aqui de pronto, não. Mas, por exemplo, nós temos aqui a situação do CIDIL, que hoje nós temos uma construção no CIDIL hoje, avaliada em 23 mil, paga R$ 245, passa para 340 mil e passa para um IPTU de R$ 1.022. Veja que o imóvel no CIDIL, hoje muito bem avaliado, né, que é uma área nobre do município, realmente vai pagar aí R$ 1.022. Então, dentro desses exemplos aqui, o que a gente pode ver é que a população não precisa ficar alarmada, não existe nenhum alarme, nós estamos tentando fazer a situação da forma mais justa e equilibrada possível. E, obviamente, que aquele cidadão que se vê prejudicado ao chegar o seu imposto ano que vem, se ele vê, meu imóvel não vale isso. Claro, nós estamos de portas abertas para poder dar um tempo ao cidadão, para poder fazer uma análise do problema do cidadão, né, ali daquele imóvel ali, para verificar realmente e consertar qualquer distorção que possa haver. Tá? Ok, muito obrigado. Você quer falar alguma coisa que eu não tenha perguntado? Não, eu acho que seria isso mesmo. Eu que agradeço, Geraldo, essa oportunidade da gente expor. Acho que quanto mais a gente expor, né, a verdade, o que está acontecendo, porque aqui nós estamos falando em números, né? A gente está falando aqui em números, a gente está falando que é o que a gente está vendo na planta, é o que a gente está buscando através de números. Nós não estamos aqui inventando nada, falando nada que seja diferente do que realmente vai acontecer quando o imposto do cidadão vier a ser colocado no correio e o cidadão vier a receber. Tá? Ok, obrigado. Eu que agradeço.